Por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou R$ 20 de dividendo. Porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender. Entendeu? Isso aí não é eu não sou nenhum sábio, ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no 8º ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar. Para manter o estilo de vida que você tinha na época, já estava suficiente. Que é o mesmo de hoje. Eu acho até uma curiosidade isso, porque o senhor já é um investidor pessoa física da Bolsa, tem um patrimônio bilionário, ganhou, como você disse, lá em 2021, 1 milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, compra novas ações, vai montando a bola de neve, e até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida? Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões, tá entendendo? Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego, e são aqueles que controlam os egos, né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele, por exemplo, ele compra fogos de R$100 mil, ele queima o dinheiro. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por quê? Por exemplo, você tem ações que comprou 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$1, certo? E hoje você recebe R$10 de dividendo. O teu custo é R$1. Já ficou lá para trás. Então, se você não compra mais, o teu custo, o retorno é muito superior, não é isso? Que é o yield on cost. É que isso que você está falando é se você comprar agora, já. Mas se você olhar para um pouco do passado, por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou R$20 de dividendo. Quanto é isso aí? É 100 vezes mais. 300, 400, 500, 1000% a mais. Então, por isso é que o ganho obtido através de ações, ele é imprevisível se você for um investidor. Depende do resultado da empresa, depende de uma série de fatores provenientes da empresa. E uma empresa que tem um histórico de ter um bom aproveitamento do seu parque fabril, que tem um bom retorno, tá certo? Em termos de receita, gera riqueza, distribui essa riqueza, ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver proventos. Então é isso que tem que olhar, entendeu? Não, concordo. E até aproveitando essa questão de que você investe há muito tempo. Se a gente colocar que você começou a investir na década de 70, então das 10 moedas que nós tivemos aqui no Brasil, que a gente já teve réis, mil-réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado novo. Novo cruzado, novo cruzeiro. E depois de um tempo nem imprimia mais a moeda, só carimbava a antiga. Dessas 10 moedas, você pegou 8 durante sua trajetória como investidor. Você pegou hiperinflação aqui no Brasil. Não, na verdade, que eu peguei mais de 8. Acho que eu peguei mais de 8. Então você pegou 9. Pegando desde que você nasceu, pode ter sido 9. Nós começamos desde 60... Antes de 64, acho que teve o primeiro Cruzeiro Novo. Foi na década de 70 o Cruzeiro Novo, foi com os militares trocaram. Então foi logo depois do começo, começo do governo militar. Não, acho que teve antes. Teve um Cruzeiro Novo, sim. Mas você pegou, pela minha conta, 8 das 10. Peguei todas. Na verdade... E pegou um período de hiperinflação também. Como é que foi essa época? Né? Foi uma hiperinflação. Mas como é que era? Porque eu fico pensando, o pessoal fala muito de, olha, o Brasil para crescer tem que ser mais produtivo. E aí o meu vô, ele falava, como é que vai produzir naquela época? Você tinha que ir no mercado todo dia porque o preço estava sendo reajustado. Você tinha que tirar o dinheiro do banco no começo do dia e depositar no final, porque senão você não ganhava overnight e o dinheiro perdia valor. Então você passava das 24 horas do dia, umas 4 horas em fila. Tentando fazer compras, por estocando, conta de hiperinflação. Imagina a loucura que era. O mercado ele teve uma evolução, o mercado financeiro, é claro, né? Ele teve uma evolução. Quando se implantou caderneta de poupança, o objetivo do Estado era retirar recursos do meio circulante, pagando um retorno ao cidadão. Então, se a memória não me trair, o primeiro intervalo de remuneração da caderneta de poupança era anual. Depois, ele passou a ser semestral. O cara tinha que deixar o dinheiro preso durante 1 ano para ganhar um retorno? Então. Então. Por quê? Porque você tinha
você tinha uma visão de investimento maior. Então, voltou para 6 meses. Por quê? Porque aquilo abreviou. O sentimento de ganho abreviou, tá certo? Depois de 6 meses, passou para 3 meses. Depois de 3 meses para 1 mês, entendeu? Então, foi uma regressão gradual, não foi? Então, por quê? Porque também a estrutura financeira do país, ela veio se maculando nessa questão da inflação gradualmente, não foi de repente. Quando você aplica os seus recursos em um papel de renda garantida, certo? Qual é a sua expectativa? Você tem o sentimento de ganho, você quer ganhar, tá correto? Quando você compra uma ação, você não alimenta a mesma expectativa. Por quê? Porque você tem inúmeras orientações, principalmente pelo banqueiro, que vai quebrar, que não dá, que vai cair, que você vai ficar pobre. Por quê? Porque ele aterroriza o cidadão dessa maneira para direcionar o cidadão para ele, para os recursos para ele. E foi o que aconteceu durante muitos anos. Eu não sei se você chegou a pegar, mas o Estado sempre fez um apelo sedutor ao indivíduo. Então nós tivemos uma época em que as emissoras de televisão, cada uma inseria 10, 15 ou 20 vezes por dia uma proposta, um apelo assim. Tem um cidadão com a gravatinha, o cabelinho, né, numa mesa, um cartãozinho, fala: vem para a poupança, que você vai ganhar tanto, vem. Então isso aí foi seduzindo o cidadão. Foi instalando nele a mentalidade do agiota, do cidadão que tem que sentar na cadeira e ficar esperando aquela migalha. Isso foi se acelerando. Primeiro nós tivemos o open market, que você aplicava e ganhava por um dia. Depois do open market veio o overnight, que além do dia você ganhava de noite. Tá entendendo? Então isso aí foi acelerando a inflação. Por quê? Porque cada vez o governo precisava mais. O governo foi tendo esse foco de tirar recursos de circulação, sem que o cidadão se desse conta disso. Por exemplo, eu não me lembro em que ano, mas ele criou o FGTS. O que foi? O que é o FGTS? O FGTS é uma forma de você tirar dinheiro da empresa e ficar com ele. Sim, por quê? Porque antes disso, a empresa ficava com o dinheiro, na hora que tinha que indenizar o cidadão, ela pagava o cidadão. Agora não, ela tem que contribuir com isso. E acontece que o Estado é um péssimo gestor. O pior gestor que existe é o Estado. Por quê? Porque a maioria dos elementos que estão lá são incompetentes. Tá entendendo? A grande realidade é essa. Então, se você quiser prosperar, não acredite no Estado. É o que eu fiz. Não acreditei no Estado. Acreditei nas perspectivas e nas possibilidades do mercado como um todo. E hoje, você escuta falar o seguinte: os planos. O país nunca teve um plano. O país teve conversões só, mas nunca teve um plano. Falar um plano, tá entendendo? Um plano econômico de longo prazo. Essa aqui é a verdade.